Um dos julgamentos mais importantes do Supremo Tribunal Federal. É uma outra cautela. Em pauta, o uso de células-tronco embrionárias em pesquisas para desenvolver curas para milhões de brasileiros. E a inviolabilidade do direito à vida, artigo 5º. E no plenário, opiniões científicas e religiosas sobre os limites do ser humano diante da vida e da morte. Uma das decisões mais importantes da história do Supremo Tribunal Federal completa 10 anos. Nesta edição do Grandes Julgamentos do STF, você vai relembrar a decisão que deu mais esperança a milhares de brasileiros. E os avanços da medicina sobre o uso das células-tronco embrionárias. Um marco no judiciário que envolveu a opinião pública e confrontou a visão religiosa sobre a origem da vida. Entre tantos avanços da medicina, o início do século XX foi marcado pela primeira vacinação em massa no Brasil. Depois surgiram os antibióticos, com uso de larga escala, de remédios que salvaram milhões de vidas. E, além disso, os transplantes viraram rotina nos anos 80. No século XXI, a ciência dá um salto nas pesquisas com células-tronco, promessa da medicina regenerativa de usar um remédio que está dentro de nós. Existem pesquisas com células-tronco e câncer, tá? Então, por exemplo, você pode tirar, você tem um tumor e teu sistema imunológico não está reconhecendo isso como um tumor a ser destruído, e por isso que o tumor cresce. Então existem outras pesquisas dizendo, bom, a gente tira a célula-tronco da pessoa, altera, tá? E injeta de novo, porque o teu sistema imunológico diga, bom, agora esse tumor é um inimigo, eu preciso lutar contra ele. Enfim, são coisas infinitas que a gente pode fazer com células-tronco e genoma, né? Olhando as duas coisas, alterando os genes nas células-tronco. Né? Denise Cordeiro vê nas pesquisas de células-tronco a chance de cura do mieloma múltiplo, um tipo de câncer que afeta a medula e causa destruição dos ossos. Em agosto do ano passado, ela sentiu algumas tonturas e depois dos exames veio o diagnóstico. Durante o tratamento, ela fez um transplante autológico de células-tronco. Nesse tipo de transplante, o paciente doa a medula para ele mesmo, sem a necessidade de doador compatível. Eles coletam as células, na verdade, né? Separam depois as células boas das ruins e congelam as células boas. E aí eu recebi essas células no dia 20 de abril, que foi o transplante, né? Fui internada dia 18 de abril, dia 19 eu fiz a quimioterapia para zerar tudo e dia 20 eu recebi as células boas. O corpo humano adulto é composto por trilhões de células dos mais variados tipos, da pele, do cabelo, do coração. Todas surgem a partir de uma célula única, as células-tronco. E para reparar alguma lesão nesses tecidos, essas células seguem uma regra parecida como a de um jogo de cartas. No baralho, o coringa tem o poder de substituir outras cartas da mesa, de acordo com a necessidade do jogador. As células-tronco também têm o mesmo papel no nosso organismo. Podem dar origem a diversos tecidos. Só que as células-tronco embrionárias conseguem se diferenciar das demais. As células-tronco embrionárias, elas têm o potencial de formar qualquer tecido, né? E o que a gente quer entender é exatamente qual é a receita, né, que existe para que uma célula consiga dizer, olha, você vai ser fígado, você vai ser osso, você vai ser sangue, né? A pesquisa é feita com o embrião na fase inicial, quando as células começam a se multiplicar. Ainda sem função específica, essas células podem se transformar em laboratório em qualquer tecido do corpo, como osso, nervo, tecido cardíaco, refazendo o que a doença destruiu. O potencial é maior. O que é difícil hoje de fazer extração embrionária é a questão ética
na parte científica mesmo que enfrenta, né? Tem todo um processo de legislação também, como os demais, porque você está tratando de um embrião e necessariamente você teria que mexer nesse embrião antes dele vir os outros processos deles de maturação. E foi justamente com relação a esse processo de maturação das células do embrião que o então Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, no dia 30 de maio de 2005, com o objetivo de debater a questão. A ADI 3.510 chegou ao Supremo logo após a entrada em vigor da Lei 11.105, conhecida como Lei de Biossegurança. Ao sancionar a lei, a Presidência da República vetou alguns dispositivos, mas manteve intacto o artigo 5º, que autoriza as pesquisas em células-tronco com embriões que estão congelados há mais de 3 anos e que não podem ser reaproveitados para a reprodução. O Procurador-Geral da República, na época, argumentou aqui no Supremo que as pesquisas violam o direito à vida. Isso porque, para ele, o embrião já pode ser considerado uma vida. Defendo a vida humana, e a vida humana começa com a fecundação. E como a ação envolvia questões muito amplas e de difícil conceituação jurídica, na época, o relator do processo, ministro Carlos Aires Brito, deu a ideia de abrir as portas da Suprema Corte para especialistas na área expor argumentos com o objetivo de orientar os ministros antes do julgamento. 22 pessoas contra e a favor da utilização de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas participaram da audiência pública, a primeira da história da Corte em uma ação direta de inconstitucionalidade. Nós temos um ser humano que está iniciando o seu desenvolvimento a partir da fecundação. A Igreja defende que, a partir daí, o embrião deve ser respeitado integralmente, o seu direito de viver, e que ele não pode ser colocado simplesmente à disposição da pesquisa científica, ainda que desta pesquisa possam advir resultados positivos e eventualmente importantes. Porém, pelo fato de o embrião humano já ser um ser humano, ele é indisponível, ele deve ser integralmente respeitado do ponto de vista da sua vida. E que também a gente tenha consciência de quantos pais, mães, trabalhadores carregando nas costas a batalha da vida, o peso da criação da família, quantas pessoas dessas que eventualmente tenham sido inutilizados por um acidente possam voltar à ativa, a trazer luz, comida para o prato dos seus filhos e uma melhor perspectiva para a estrutura da nossa sociedade como um todo, e não esses rancos retroativos de conservadorismo religioso, entre aspas. Desde o momento da audiência pública e com mais frequência, com a aproximação da data do julgamento, o debate sobre o tema se tornou recorrente na imprensa e na sociedade, e principalmente entre as pessoas que viam na ciência a chance de cura de alguma doença. Esse julgamento foi muito histórico porque ele tratava de questões muito sensíveis para a sociedade brasileira e para as pessoas, né? Havia aspectos religiosos envolvidos, havia aspectos filosóficos envolvidos, a parte ética era bastante sensível. Então isso mobilizou uma grande parte do debate público na época, de matérias jornalísticas, seminários, conversas entre as pessoas para se definir o que era e quando que começava o direito à vida. Por isso a importância desse julgamento. Passados 10 anos, a audiência pública e o julgamento na Corte ainda estão na memória deste advogado. Leonardo Mundim representou o Congresso Nacional na defesa escrita e também na sustentação oral contra a ação direta de inconstitucionalidade. Nós debatemos ali a partir de que momento que algo ou alguém pode ser considerado um ser humano, pode ser considerado um brasileiro, para fins de enquadramento no artigo 5º, caput da Constituição Federal, que traz os direitos de personalidade, além de alguns outros, e dentre esses direitos, o direito à vida. Aquele embrião ainda não nidado, ainda não acoplado ao útero materno, aquele embrião que não gerou uma gravidez e que seria, muito provavelmente, objeto de descarte,
ele era ou não apto a uma proteção como uma pessoa humana. Veja no próximo bloco as defesas, os debates aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. E entenda por que os ministros decidiram que o artigo 5º da Constituição, que garante o direito à vida, não foi violado. Até já! O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal de 1988. Um exemplo disso foi a decisão que garantiu a continuidade das pesquisas científicas com células-tronco embrionárias. O julgamento foi em 2008. Contou com debates calorosos, frases poéticas durante os votos e fortes argumentos. No plenário, a Procuradoria-Geral da República alegou que as pesquisas com células-tronco embrionárias violavam o direito à vida e à dignidade humana. Para a defesa, as atividades de pesquisa científica deveriam se submeter a limites éticos e jurídicos e que a vida humana se inicia a partir da fecundação no embrião. Quer-se que a Constituição da República tutele o direito à vida a partir da concepção, porque biologicamente o concebido, mas não nascido, já é ser humano. Portanto, a pretensão submetida a essa Corte Suprema não se baseia, como apressadamente afirmam alguns, em considerações religiosas, mas sim em pressupostos jurídicos. No mesmo sentido, foi a manifestação da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, representado pelo advogado Ives Gandra da Silva Martins. A Confederação argumentou pela inconstitucionalidade, ao considerar que o embrião é um ser vivo e a Constituição Federal garante o direito à vida, que começa a partir do zigoto. Se nós admitirmos que a vida vai começar no momento que for implantada no útero, ou que a vida vai representar no momento em que já se começam a aparecer alguns sinais, representa que o ser humano, quando concebido, é um ser animal para depois se transformar num ser humano. A Advocacia Geral da União, na época representada pelo ministro Dias Toffoli, defendeu a necessidade do Estado de garantir a possibilidade de cura por meio de descobertas feitas a partir de estudos com embriões para pessoas com determinadas doenças. Do ponto de vista jurídico, o artigo 2º do Código Civil diz que a personalidade começa com o nascimento com vida e se resguarda os direitos do nascituro. Mas esses direitos do nascituro só são resguardados se ele vier a nascer com vida. Se ele não nascer com vida, ele não terá direitos. Da mesma forma, a defesa do Congresso Nacional disse que a Lei de Biossegurança, desde o início, foi pautada na responsabilidade social e que a regulamentação dessas pesquisas garante um controle ético e não a clandestinidade. Não atenderia melhor ao princípio da razoabilidade manter as pesquisas sob as luzes da fiscalização social, ao invés de proibi-las e assim remetê-las para a clandestinidade? A rigorosa regulamentação garantiria o controle ético dos procedimentos, enquanto que a proibição poderia significar apenas um fechar de olhos. O relator ministro Carlos Aires Brito votou pela total improcedência da ação. Ele fundamentou o voto com base em dispositivos da Constituição Federal que garantem o direito à vida, à saúde, ao planejamento familiar e às pesquisas científicas. Segundo o relator, para existir a vida humana, é preciso que o embrião seja implantado no útero materno, com participação efetiva da mãe. O ministro Carlos Aires Brito também ressaltou que o zigoto, que é a primeira fase do embrião humano, ele se distingue da realidade da pessoa natural, já que ainda não tem cérebro formado. Convenhamos, Deus fecunda a madrugada para o parto diário do sol. Mas nem o sol é a madrugada, nem a madrugada é o sol. Não há processo judicial contencioso sem um pedido inicial de prolação de sentença ou acórdão. Não há processo judicial, não há processo contencioso judicial sem um pedido, né, de prolação de sentença ou acórdão. Mas nenhum acórdão ou sentença judicial
se confunde com aquele originário pedido. O ponto de chegada não é o ponto de partida. Cada coisa tem o seu momento, ou a sua etapa de ser exclusivamente ela. No âmbito de um processo que o direito pode valorar por um modo tal que o respectivo clímax, no caso o clímax é a pessoa humana, apareça como substante em si mesmo, espécie de efeito sem causa, normativamente falando. O zigoto, assim extracorporalmente produzido, e também extracorporalmente cultivado e armazenado, é entidade embrionária que, em termos de uma hipotética gestação humana, corresponde ao ditado popular de que uma andorinha só não faz verão. Este estágio de realização humana pode conduzir à indignidade da pessoa. Paralelamente, o que alargue as humanas condições tende a ser benéfico à dignidade. Por isso, o direito há de cuidar da vida do homem com a indisponibilidade que o caracteriza, com a integridade que a assegura, com a liberdade que a humaniza, com a responsabilidade que a possibilita. Enfim, a dignidade humana não pode ser elemento de mínima concessão. Cabe ao direito assegurar que assim se cumpra, mas essa garantia não se restringe a uma competência estatal, a se converter em compromisso social. Na medida em que a ciência deixou de ser fechada e estática e passou a ser aberta e dinâmica, e a atuar não apenas para sarar os homens, mas para transformá-los, ou até mesmo permitir a sua vida e a sua morte em formatos forjados em laboratórios, a ciência passou a constituir um fator de determinação social, até mesmo de organização político-social, pelo que passou a ser, paralela e necessariamente, objeto de cuidados jurídicos. A ordem jurídica nacional atribui a qualificação de pessoa ao nascido com vida. Por outro lado, o pré-embrião também, ou ao menos aqueles de que aqui tratamos, ou seja, esses inviáveis e destinados ao descarte, este pré-embrião também não se enquadra na condição de nascituro, pois a este a própria denominação o esclarece bem, se pressupõe a possibilidade, a probabilidade de vir a nascer, o que não acontece com esses embriões inviáveis ou destinados ao descarte. A proibição tout court da pesquisa, no presente caso, significa fechar os olhos para o desenvolvimento científico e para os eventuais benefícios que dele podem advir, bem como significa dar uma resposta ética unilateral para uma problemática que envolve tantas questões éticas e tão diversas áreas do saber e da sociedade. O pedido formulado nesta ação direta de inconstitucionalidade, mantendo a esperança sem a qual a vida do homem torna-se inócua. São diversas as teorias científicas que buscam estabelecer a definição bioética do início da vida, o que permite ao intérprete, necessariamente desvinculado de razões de natureza confessional ou religiosa, qualquer que seja a confissão religiosa que cada qual legitimamente possua, optar por aquela concepção que mais se ajusta ao interesse público, que atenda às exigências sociais de desenvolvimento da pesquisa científica e que promova o bem-estar da coletividade. Os ministros César Peluso e Gilmar Mendes também consideraram a Lei de Biossegurança constitucional, mas defendiam a necessidade de que o estudo com células-tronco embrionárias fosse rigorosamente fiscalizado por um órgão central, no caso, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Enquanto o embrião destruído não cria qualquer valor positivo, um embrião que não possa mais ser salvo e que seja sacrificado para fins de pesquisa pode contribuir consideravelmente para a futura cura de doenças graves. Quem renuncia a esta possibilidade não serve à vida, mas a lesiona. A meu ver, o artigo 5º da Lei 11.105 deve ser interpretado no sentido de que a permissão da pesquisa e terapia com células-tronco embrionárias obtidas de embriões produzidos por fertilização in vitro deve ser condicionada à prévia autorização e aprovação por comitê, órgão central de ética e pesquisa vinculado ao Ministério da Saúde. Já os ministros Menezes Direito, Ricardo Lewandowski e Eros Grau concluíram que as pesquisas podem ser feitas, mas somente se os embriões ainda viáveis
não forem destruídos para a retirada das células-tronco. Com a proposta de uma decisão aditiva, que compatibiliza plenamente o texto, a Constituição, sem nem de leve inviabilizar a pesquisa, mas apenas colocando-a em padrões e termos de constitucionalidade, esse é o voto no qual eu declaro, em função de todas essas circunstâncias, todas, mas exclusivamente jurídicas, não mais do que jurídicas, em nenhum momento, eu declaro a constitucionalidade dos preceitos questionados. Será razoável acreditar que a ciência tudo pode e que, por isso, não se há de impor limites, sem falar naqueles limites éticos que são essenciais à convivência social? Será que devemos, nessa hora, liberar uma paixão sem prover uma razão? De que o tema que nos ocupa põe em evidência a necessidade de criar mecanismos adequados de controle, uma limitação no campo das pesquisas que avancem sobre o genoma humano. Da experiência do direito comparado e da legislação internacional, segue-se que não é razoável nem conveniente permitir que os próprios interessados nas pesquisas tomem decisões nessa importante área da ciência, segundo seus próprios desígnios, sem a fiscalização das autoridades públicas e de representantes da comunidade. Com 6 votos favoráveis e 5 contrários, o plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou o uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas sem restrições. A decisão histórica foi comemorada por cadeirantes e ativistas pró-células-tronco. O fato é que a mãe da ciência é a ética. É só a ética que pode controlar a ciência. É claro que, para várias religiões, o pai da ciência é Deus, né? Mas ficou claro naquele julgamento que o pai da ciência não era o judiciário, não era a igreja, né? Não era a opinião de algumas pessoas. A ciência ela tem que ser regulamentada pela ética. Você acompanha na edição de hoje o julgamento que aprovou sem restrições a continuidade das pesquisas com células-tronco embrionárias, apesar de dividir opiniões com a declaração de constitucionalidade da Lei de Biossegurança. O Brasil passou a integrar a lista de países que já permitem esses estudos científicos. Entre todas as inovações da medicina nos últimos anos, as células-tronco ocupam posição de destaque. Segundo o Relatório Nacional de Produção de Embriões, produzido pela Anvisa, desde a decisão do Supremo em 2008 até o ano passado, foram doados para pesquisas com células-tronco embrionárias no Brasil 1.363 embriões. Somente em 2017 foram registrados no país 122 embriões doados, 95 do Rio Grande do Sul, 24 do Paraná e 3 embriões de São Paulo. Antes da decisão, a gente não conseguia trabalhar com células-tronco embrionárias, só com células-tronco adultas. Mas, mesmo assim, o que aconteceu depois da decisão é que o governo e as agências financiadoras, elas deram muito dinheiro para essas pesquisas. Então, muitos laboratórios no Brasil que não tinham verbas para essas pesquisas receberam verbas quando foram aprovadas as pesquisas, né? E a outra coisa é que a gente ganhou um respeito internacional, né? Então, laboratórios de fora do Brasil, da Inglaterra principalmente, disseram, olha, eles fazem parte do seleto clube, tá? Que pode fazer pesquisa com células-tronco embrionárias e, com isso, abrir as portas para a gente poder fazer várias pesquisas. O número de embriões humanos produzidos pelas técnicas de fertilização in vitro nas clínicas de reprodução humana assistida cresceu 17% nos últimos 2 anos. Em 2017, foram mais de 78 mil embriões congelados no Brasil. De acordo com o relatório, a região Sudeste é responsável por 65% dos 78.216 embriões congelados. A região Sul
tem 13%, a Nordeste, 12%, a Centro-Oeste, 8% e a Norte, 2%. O Brasil tem 166 serviços de reprodução assistida cadastrados na Anvisa, que fazem o trabalho de coleta de óvulos, inseminação do espermatozoide no óvulo e transferência do embrião para o útero. A aplicação do material genético das células-tronco ele vem se difundindo. Hoje nós já temos a comprovação do tratamento de mais de 80 doenças, fora as que ainda estão em fase de pesquisa. E nós temos um grande avanço dentro do grupo, né, através do nosso Instituto de Ensino e Pesquisa do IEP São Lucas, que é o tratamento da esclerose lateral amiotrófica, que a gente vem tendo bons resultados, a gente vem evoluindo o tratamento de uma doença que ela não tinha, né, um prognóstico bom para o paciente. Hoje a gente já está vendo pesquisas que estão mostrando que dá para mudar esse panorama. No Brasil, tem se tornado cada vez mais comum a doação e o congelamento de células-tronco do sangue do cordão umbilical de bebês em bancos privados, para se utilizar o material em uma eventual necessidade futura, especialmente no tratamento de doenças do sangue, como a leucemia. Depois da coleta e do processamento, nós mantemos o material todo em quarentena, até que todos os laudos de viabilidade desse material estejam liberados. Após certeza de que o material é viável, de que ele está saudável para ser armazenado, ele é imerso em nitrogênio líquido e a partir daí a gente não tem tempo máximo de guarda. Então, nós guardamos enquanto o paciente estiver vivo. Enquanto tiver a possibilidade de uso, o paciente tiver algum tipo de possibilidade de uso, o material está guardado. É uma garantia, né? É uma garantia de um futuro, caso você venha precisar, né? O seu filho, ou os pais, ou os irmãos, né? Desde que tenha compatibilidade, o material está aí para ser uma carta na manga, como se diz, num tratamento de uma patologia. A pesquisa com células-tronco é considerada um dos ramos mais promissores da medicina. As possibilidades são praticamente infinitas. O que ocorre é que os testes necessários ainda são caros e os procedimentos levam um bom tempo para serem concluídos. Mesmo diante desse cenário, o Brasil é considerado por muitos cientistas como um país de vanguarda nesses estudos. Por isso, as perspectivas de tratamento com as células embrionárias em escala comercial estão cada vez mais próximas da realidade de quem precisa. A gente também quer ver o resultado das pesquisas o mais rapidamente possível, né? Quando você vê, principalmente quando você vê pessoas com doenças degenerativas, progressivas, né? E você diz, pô, eu quero parar esse processo, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não pode botar a carroça na frente dos bois. O ponto principal é que nós trouxemos luzes para esse debate. Essa matéria foi trazida para o dia, porque se eventualmente o Supremo tivesse impedido que elas acontecessem, as pesquisas acontecessem, né, haveria o risco sincero de realmente elas continuarem acontecendo, né, contra a nossa vontade, contra a nossa regulamentação, contra a nossa supervisão, digo, a sociedade. Realmente uma oportunidade assim muito grande, né, que a gente está tendo assim, né, com esse procedimento, né, assim de células-tronco, né, é uma coisa assim muito boa, né, porque hoje assim com esse contato, né, que eu tenho com as pessoas. Porque quando você recebe a notícia, né, você acha que parece que é só você que tem aquilo, né? Aí quando você começa o tratamento e vários procedimentos, você vê que são tantas pessoas que passam por aquilo, né? Então, realmente é uma chance muito grande de um pouco mais de tempo, né, que a gente provavelmente vai ter com esse procedimento, né? E o programa de hoje fica por aqui. Para rever esta ou outras edições, é só acessar TV Justiça Oficial. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.